Dormir bem pode prevenir o mal de Alzheimer. É verdade, eu sou a Keila Lima, estamos aqui no Doutor TV, junto com o doutor Igor Duarte, que é neurocientista, para falarmos sobre esse assunto. Doutor, é verdade mesmo que uma boa noite de sono pode, sim, fazer com que nós tenhamos uma chance muito menor de adquirirmos o mal de Alzheimer? Olá, Keila, tudo bem? Muito obrigado por estar nessa participação aqui comigo e levar esse tema que é muito importante para as pessoas. As pessoas, elas referem aí o medo, receio de desenvolver a doença de Alzheimer, mas, na verdade, não sabe como prevenir. O que faço para prevenir, né? Na verdade, ter uma boa noite de sono, ela ainda não está, batido o martelo que é ela quem determina, por exemplo, se você dorme mal, você terá o mal de Alzheimer. Mas a ciência já sabe que o sono, ter uma noite de sono boa, é um dos pilares para evitar a doença de Alzheimer. Então, se você não tem uma boa noite de sono, você tem uma chance muito boa de desenvolver a doença de Alzheimer logo aí no começo da terceira idade. Agora, doutor, o que é uma boa noite de sono? Noite de sono legal é para dormir muito tempo, muitas horas, ou as pessoas, por exemplo, tem gente que fala assim, olha, eu durmo 4, 5 horas e para mim já é o suficiente. Eu me sinto bem, me sinto descansada, melhor do que, porque se eu dormir muito mais tempo, eu sinto até dores nas costas, não consigo ficar muito tempo na cama. Principalmente à medida que a pessoa vai envelhecendo, parece que a gente precisa dormir menos. Isso. Dormir uma quantidade menor de horas também pode significar que eu tenho qualidade no meu sono ou não? Isso, mesmo que a pessoa ela esteja satisfeita, com o período de sono dela, ela precisa ter um mínimo, alguns especialistas falam em 7 horas e meia, eu prefiro trabalhar com 8 horas porque a conta fica mais fácil de explicar. Por conta dos ciclos de sono. Então, ela precisa ter pelo menos essas 8 horas, porque o que acontece no nosso organismo é que durante o sono é onde repõe os hormônios. Então, eu faço sempre uma analogia como um carro no posto de gasolina. Então, vamos imaginar que leva 5 minutos para encher o tanque de combustível. Se leva 5 minutos, não dá para encher com 2 minutos e meio. Então, se você colocar 2 minutos e meio, vai ficar meio tanque. Então, se você dormir menos que 8 horas, você vai acordar faltando os hormônios que são necessários para você se manter alerta, para você desempenhar bem o seu papel, para você estudar bem, para você trabalhar bem, para você ficar bem-humorado. Então, as pessoas, elas acostumam a dormir menos, mas sempre vai estar fazendo um efeito negativo, essas horas de sono que ela não consegue, que ela retirou ali, da sua noite de sono. Doutora, é interessante você falar sobre isso, porque quando você faz essa analogia ao carro, na verdade o carro funciona bem, só que por um tempo menor, porque, vamos dizer assim, a gasolina termina antes. Exatamente. Já que eu coloquei menos gasolina. É mais ou menos isso, né? Eu posso ter uma vida útil cerebral um pouco mais reduzida, doutora, é isso? Exatamente. A pessoa coloca meio tanque, bate na chave e o carro pega, só que ela vai andar menos. Ou seja, trazendo aqui para a nossa rotina, para a nossa vida, ela vai desempenhar menos o papel, elas vão aprender menos, elas vão produzir menos no trabalho, elas vão se relacionar menos, o humor vai ficar afetado, isso daí vai comprometer os relacionamentos da empresa, o relacionamento conjugal, tem um impacto muito grande, e ainda predispõe a pessoa a desenvolver a doença de Alzheimer. Doutor, o Alzheimer a gente pode dizer que é uma espécie de uma falha no sistema? Por exemplo, à medida que vai, por isso que acontece até depois, quando a gente já entra na melhor idade, como se o cérebro da gente começasse a falhar? Olha que interessante. Existem umas proteínas, essas proteínas elas são produzidas pela membrana do neurônio, e durante a noite essas proteínas elas são desfeitas, E à medida que o tempo vai passando, o nosso organismo desfaz essas proteínas de uma forma irregular e ela fica depositada na própria membrana do neurônio, E aí eles chamam isso de placas beta-amiloide. Durante o sono, se o indivíduo tem um sono reparador, um sono adequado e um sono de 8 horas, acontece a faxina dessas proteínas, elas são eliminadas, elas são levadas embora. Okay? Então, essas proteínas é um dos fatores. O outro fator é o que eles chamam de emaranhados neurofibrilares. Se essas proteínas matam o neurônio,
as neurofibrilas, que são estruturas que ficam dentro do neurônio que morreu, ela se junta com a proteína e forma esse emaranhado. Então, quanto mais neurônios morrem, mais neurônios morrerão, porque eles vão formar novos emaranhados para matar novos neurônios. Então, vira um ciclo vicioso. E aí, a ciência não consegue bloquear isso. Tá? O que a gente tem a oferecer nesse momento para as pessoas é uma noite de sono adequada, ter uma vida o mais próximo possível do que é considerado saudável. Né? Alimentação, doutor. Então, uma alimentação, ele já sabe que a alimentação rica em carboidrato, além de tudo, mantém o sistema nervoso inflamado, né? Alimentação rica em gordura atrapalha, por exemplo, a circulação. Todos esses fatores juntos têm um impacto, né? Agora vamos imaginar um indivíduo que não dorme bem, um indivíduo que é sedentário, um indivíduo que tem hábitos aí que não são considerados saudáveis. Que não pratica exercício físico. O tabagista, o etilista não pratica exercício físico. O que é isso? Isso é uma bomba relógio para desenvolver outras doenças, mas a gente está falando aqui do Alzheimer. Então, é uma bomba relógio para esse indivíduo desenvolver Alzheimer. Doutor, só para nós encerrarmos, criança pode ter um mal de Alzheimer, doutor? Olha só, é raro, raríssimo, mas existe já na literatura jovens e crianças com doenças de Alzheimer. Eles não sabem se está relacionado, se os mecanismos para o desenvolvimento são os mesmos das pessoas que apresentam na terceira idade, mas já há relatos científicos já de jovens e até crianças com Alzheimer, sim. Mas já se descobriu, doutor, algum fator hereditário para a doença ou não? Pode ter sim um fator genético associado, mas hoje a gente sabe que a epigenética tem uma influência, ou seja, a nossa rotina, ela também influencia sobre a genética. Então, mesmo que você tenha uma predisposição a desenvolver uma doença, né, o seu estilo de vida suprime aquilo. Então, se, por exemplo, você tem uma doença, um gene para desenvolver a doença de Alzheimer, por exemplo, e você tem um estilo de vida adequado, você vai comprimir isso, vai aparecer lá nos 90 anos. É diferente da maioria das pessoas que está aparecendo aqui nos 60 anos. A pessoa vive 90, então ela tem 30 anos que ela vive com Alzheimer e, obviamente, isso não é bom. E é o que tem acontecido cada vez com mais frequência, né, doutor? Isso. Mais jovens. Há uma tendência de aumentar isso, né? Há uma tendência de aumentar isso. Então fica o alerta para você que nos acompanha aqui no Doutor TV, cuide da sua saúde, durma bem, se alimente bem, pratique exercícios físicos. Na verdade, viva mais feliz, de uma forma mais leve, para evitar essas doenças que fazem tanto mal, não só para a gente, mas para quem mora com a gente, para quem está ao redor, porque é uma doença muito triste, né, doutor? E ainda não tem nenhuma perspectiva de cura. Então, na verdade, a prevenção é o melhor remédio, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada por você estar aqui com a gente e nos ajudar tanto nesse assunto. Eu sou a Keila Lima, nós vamos ficando por aqui, lembrando a você que está conosco que você deve ativar as suas notificações para que você possa acompanhar o nosso canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui no Doutor TV. Um beijo para você, até a próxima.